está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, estamos começando mais uma edição de mais um Debate 93, aqui na 93 FM, quinta-feira, 3 de dezembro de 2015. A nossa equipe está prontinha para te atender com o maior carinho aqui, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, nosso índio, o Helder Fernando, também a nossa querida Kátia Regina, a Catita. Pois é, e nós estamos já começando e você pode falar com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Dito isto posto, estamos cercados de todos os tipos de pessoas. As genuinamente boas e as que não são tão bem intencionadas assim. Como saber em quem podemos confiar? É certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos? Como enfrentar a desilusão de se descobrir que quem se relaciona conosco por puro interesse, ao estar ladeada por pessoas interesseiras, eu corro o risco de me tornar uma delas? A minha integridade e vida com Deus pode influenciar a maneira de outros e que vivam a mesma coisa? Meu Deus do céu! Em quem e como saber? Em quem podemos confiar? Destaque dos nossos debatedores, destaque aqui do reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Obrigado pelo presente, obrigado pelo livro Sementes de Sabedoria, da Palavra de Deus. Obrigado, pastorzão, que Deus abençoe, obrigado mesmo. Diz uma coisa, como é que a gente pode saber em quem confiar? Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um debate, pastorzão. Bom dia, Cid, bom dia, amados visitantes, aos companheiros aqui presentes. Bom, o primeiro ponto, eu até fiz uma brincadeira ali fora, né, conversando com os colegas, com a Marcela, como saber em quem podemos confiar? Só por revelação, não é? Então, mas isso aí, né, é apenas uma brincadeira. A gente tem que entender que as pessoas não trazem garantia, nós não temos certificado de garantia. Nunca. Né? Então, relacionar-se é correr risco. E nós temos que correr esse risco, senão nós vamos ficar como pessoas isoladas nesse mundo, né? E muitas até se isolaram e se isolam mesmo. Existem pessoas que estão isoladas porque não confiam em ninguém, né? Então nós temos que confiar até por sobrevivência, né? Para a saúde mental, para que a gente possa viver em sociedade, é necessário confiar. Agora, sabendo isso, que esta é uma grande verdade, né? Que ninguém traz certificado de garantia, nem eu. Então as pessoas que confiam em mim, confiam porque acham que me conhecem, né? Convivem, mas ninguém traz certificado de garantia, né? Então é entender isto e saber que nos nossos relacionamentos corremos o risco de vivermos com pessoas que não sejam tão fiéis a nós quanto parecem, né? Esse foi o reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, abrindo aqui as falas aqui do nosso debate 93, também pela ordem da escolha de destaques, também falando sobre o mesmo assunto, que nos dá muita alegria a sua presença, reverendo Edson do Nascimento, Edson, eu ia falar antes, pastor Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, flamenguista, gente boa. Bom dia, isso, queridão. Eu errei, eu ia falar Vasco, mas tudo bem, vamos lá. Não, como é que a gente pode saber em quem pode confiar? Bom Pela dia. Escolha do time, não, né? Não tem nada a ver com... Tem não, né? Olha, é um bom caminho. Isso vai dar problema. Diga lá. Bom dia, Cid, bom dia, demais debatedores, bom dia a todo o povo de Deus aí ouvindo a rádio 93 FM. Algo complicado, né? A vida, ela realmente nos leva a vários riscos, né? E o que a gente vive são o que a gente chama de apostas, né? A gente aposta que a pessoa vai, de alguma forma, ser uma pessoa digna de confiança, né? Mas existe um caminho que eu acho muito interessante, a gente precisa ter como cristão, como servo do Senhor. O primeiro ponto, a gente precisa ter uma confiança intensa em Deus, de maneira em que Deus vai nos colocar pessoas que a gente pode confiar nessas pessoas. Então, a questão é a inversa. Ao invés da gente estar confiando plenamente nas pessoas, a gente confia em Deus e confia de tal forma em Deus
que a gente entende que Deus não vai nos colocar nas mãos de pessoas que vão nos trazer tanto prejuízo para a vida. Porque, na realidade, as pessoas, assim como nós vimos ali o pastor reverendo falando a respeito da questão, nós somos levados a decepcionar pessoas. Nós decepcionamos pelos nossos atos. Às vezes as pessoas esperavam atos de uma forma da gente e a gente age de uma forma completamente diferente, dependendo da situação, dependendo de várias coisas que acontecem em nossa vida. Então, é muito difícil realmente a gente saber, a gente ter a bola de cristal, mas o primeiro caminho é exatamente a gente colocar a confiança em Deus e confiar que o Deus que é soberano, que governa o mundo, que governa o universo, que governa a nossa vida, que sabe da nossa história, sabe o que é melhor para nós, vai nos colocar diante de pessoas que são pessoas dignas de confiança. Muito bem, também está entre nós o pastor Fábio Nunes, da primeira igreja batista em Agostinho Porto, que tá com uma barba bonita, estiloso, bacana. Quando eu crescer, eu vou ser assim, pelo menos do teu tamanho, meu pastor. Muito bom dia, seja bem-vindo, queridão. Bom dia, Cid, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, é bom voltar aqui. E esse assunto é bem interessante, né, Cid? Muito. Eu estou lendo aqui um texto bíblico, está em Mateus capítulo 7, lá no versículo 20, diz assim o Senhor Jesus orientando os seus discípulos: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E fruto não é uma coisa que surge da noite para o dia. O fruto tem um processo, né? Há todo um processo, há toda uma espera, há todo um cuidado. E Jesus está falando de pessoas quando ele dá esse exemplo de frutos. Então a gente vai entender que existe todo um processo para a gente começar a entender, através do relacionamento, quem são as pessoas. Então eu acredito que a gente vai descobrir através dessa caminhada, através do relacionamento. Um outro problema que eu também percebo é quando a gente também rotula pessoas como sendo 100% ruins, quando a gente tem uma experiência desagradável e parece que a gente fecha a porta de poder experimentar as coisas boas do relacionamento. Verdade. Como também a gente rotula a pessoa como 100% boa. E aí, quando vem a decepção, na verdade, a gente se decepciona com as nossas expectativas sobre a pessoa. Não é com a pessoa especialmente, exato, com o que a gente espera. Exato. E a gente precisa entender isso. Nós podemos cometer falhas, eu tenho certeza que pessoas se decepcionaram comigo, eu já decepcionei pessoas, já fui decepcionado por pessoas e vou decepcionar, porque nós não somos 100% bons e nem 100% ruins. Nós somos pessoas que podemos cometer atos falhos nessa nossa caminhada. E só a caminhada e só o relacionamento que a gente vai começar a distinguir que árvore é aquela. É verdade. Tá na hora então da gente falar sobre Pesquisa 93. a doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você já se desiludiu com alguém por descobrir que o relacionamento era apenas por interesse? 87% dos nossos ouvintes afirmam que já passaram por isso, sim, por esse tipo de desilusão. E aqui no nosso WhatsApp, Cid, telefone 968038319, um dos ouvintes pergunta aqui, conta a história dele para os pastores. Ele diz: olha, eu sempre me disponibilizo para todo mundo e para todas as coisas, mas quando se trata de convivência, parece que as pessoas se afastam de mim. Elas só querem andar perto de mim quando eu posso servi-las. E algumas delas dizem que isso é carência da minha parte. E aí ele pergunta: como é que eu descubro se de fato é uma carência delas, ou uma carência minha em relação a elas, ou se de fato elas que se relacionam comigo apenas por interesse? E ele diz: e o grande problema é que eu já não consigo mais confiar no amor das pessoas, porque eu vivo decepcionado. Esse é o risco, na verdade, da pessoa que espera demais das outras, ou daquela pessoa que de repente se prontifica demais. Diz que toda pessoa que é bonzinho demais, ele acaba sendo bobão. Né? E nesse caso, meu caro reverendo Jorge, a pessoa, ela coloca as expectativas dela em cima da outra pessoa, e também a mesma coisa acontece também de volta. E o que fazer numa situação dessa, quando a pessoa chega numa situação dessa, como o nosso rapaz perguntou agora? As pessoas só chegam perto quando precisam dele. Quando não precisam, não quer conviver com ele. Ô Cid, aí a gente tem que medir a quantidade de pessoas que reagem assim com ele, não é? Porque será que é possível que só ele está certo? Então, de repente, o problema pode realmente estar nele, não é?
Marcelo estava lendo aqui a palavra dele, eu estava lembrando de uma história, né, de um cidadão que entrou na Via Dutra assim, né, apavorado, sem olhar nada, e continuou, né, pela Dutra, e daqui a pouco escutou no rádio, né, notícia de urgência, cuidado aos motoristas da Dutra, que é um louco na contramão. Ele olhou e falou assim, um louco, tá cheio de loucos na contramão. Quer dizer, então, para ele, todo mundo estava na contramão, só ele que estava certo, né? Quer dizer, então, o que a gente precisa entender isso é nos analisarmos, né, a nossa reação com as pessoas e a nossa maneira até de lidar com as pessoas, porque não é possível que, é claro que nós somos rejeitados por pessoas, isso aí existe, mas muita gente, no caso, me rejeitar, eu tenho que fazer uma análise de mim, onde está a falha em mim que leva àquela rejeição toda, né, daquelas pessoas. A gente sabe que Jesus foi rejeitado por muita gente, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas muitos o receberam, né? Nós o recebemos, então mesmo na sua época muitos seguiram a Jesus. Quer dizer, agora quando eu tenho muita gente que me rejeita, aí eu preciso dar uma olhada para dentro e corrigir, precisa ser corrigido, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar é que a gente usa essa expressão interesse e usa ela de forma negativa. Pejorativa. Pejorativa e negativa. Eu acredito que os relacionamentos, eles são baseados em interesses, sempre. Querer estar com uma pessoa em que você se sente bem é um interesse. Quando eu conheci minha esposa, eu fiquei cheio de interesse. Rapaz, está exatamente isso. Eu, quando me aproximei de Márcia, eu estava muito bem interessado. E estamos casados. Bem intencionado. E bem intencionado, né? Então, assim, o interesse não é um problema. Eu acho que são os nossos interesses que vão construir essa aproximação. Interessante que a gente usa até isso com o Senhor Deus. A gente se aproxima dele baseado, né? Agora, a questão é a motivação. É quando esse interesse, ele passa a coisificar o outro. Tirar a dignidade do outro. Está baseado naquilo que o outro apenas pode oferecer. E isso aí começa o problema. E a gente começa a olhar com o outro, a gente olha para o outro, a gente vê cifras. A gente olha para o outro, a gente vê o carro. A gente olha para o outro e vê a casa de praia. E a gente vai vendo as oportunidades daquilo que a gente pode se beneficiar de estar com o outro. E não pelos... vai mais além agora. A gente vai também vai ver o outro se ele vai dar a senha do Wi-Fi. Exato. Exato. Tem um Wi-Fi aí, né? Me dá a senha. É a prova de amizade. E aí eu acredito que quando você percebe que aquela aproximação, o interesse apenas coisifica você e o outro não está realmente preocupado com o que você sente, com o momento que você está vivendo, quando não há, né, um relacionamento sincero, eu acredito que aí vai vir essa questão da rejeição e a gente perceber que o fato não era a amizade, que não era o casamento em si, que não era, né, o bem-estar do outro. Porque o interesse eu entendo que é normal, mas quando vai depreciar o outro e quando vai defraudar, a Bíblia fala isso, né? Não vos defraudeis uns aos outros. Eu acho que a Bíblia está falando disso aí. É quando a gente realmente deprecia o outro para levar vantagens. E num mundo onde a gente percebe que os relacionamentos são cada vez mais coisificados, onde pessoas viram números, viram estatísticas, né? Acontece uma catástrofe, a gente diz assim, morreu tantas mil pessoas. Não morreu tantas mil pessoas. Morreu lá um chefe de família que tinha filhos, que tinha esposa, que está deixando agora uma viúva. Não é estatística, né? Exatamente. E a gente vai cada vez mais coisificando o ser. E eu acho que isso aí fere muito essa questão. Uma das grandes dificuldades também, olhando a questão da mensagem que foi mandada pelo WhatsApp do ouvinte, é que todos nós temos alguma carência, né? E talvez o problema não seja no outro, né? Mas o problema, na maior parte das vezes, as nossas reclamações, ela parte de problemas nossos, de expectativas equivocadas. Normalmente a gente amplia a expectativa como diz respeito ao outro, e aí quando frustra a questão dessa expectativa, a gente,
A gente queria fazer assim. E também é interessante, observando a questão desse ouvinte que mandou pelo WhatsApp, né? Como foi bem falado, todos nós temos interesses, né? E nós, às vezes, dizemos que o nosso interesse é um interesse puro, né? Por isso a justificativa dele é o seguinte, é que ele está há muito tempo servindo os outros, fazendo as coisas para as pessoas, e as pessoas não pagam isso que ele faz. E aí, Cid, me faz lembrar a parábola do filho pródigo. O filho mais velho, como ele se relacionava com o pai, como ele estava com o pai, de maneira que ele chega ali, depois de chegar, de trabalhar, de voltar do campo, ele fala, olha, há tanto tempo eu te sirvo, né? E tu nunca me deste um novilho para eu me alegrar, agora veio esse teu filho aí, que desperdiçou toda a riqueza, tua riqueza, e tu mandaste matar um novilho cevado. Então, percebe como nós somos normalmente o filho mais velho, e essa questão é a reclamação que nós traçamos para nós, né? Porque nós somos o filho mais velho, na maior parte das vezes, e aí reclamamos porque o outro está agindo de uma forma errada, fora daquela nossa expectativa com relação à ação do outro. Há uma coisa também, Cid, eu acho que nós pastores, nós somos chamados por Deus, primeiro pela capacidade de ouvir, porque ouvir as pessoas é muito importante. Então, esse rapaz me trouxe à memória, né, um outro, até um irmão. Quando eu era seminarista, eu era membro de uma igreja grande. E eu via sempre um rapaz lá, mais ou menos na minha idade, 20 e poucos anos, muito isolado. E eu me aproximei dele, né? Me aproximei dele para inseri-lo no grupo, na igreja. Hoje existem as células que fazem um benefício muito grande para inserir as pessoas na igreja, mas naquela época não havia. Então eu me aproximei dele, né? Fiz amizade com ele, e na igreja ele só tinha a mim para conversar, né? Porque eu vi que a outra rapaziada não dava muita atenção para ele. E depois eu descobri por quê. Ele falava muito, né? E quando você chegava perto dele, você cumprimentava e depois não tinha chance de falar, porque ele falava demais. Ele era uma espoleta, né? Falava o tempo todo. E algumas vezes, alguns dos irmãos da igreja viam assim: Jorge, vem cá que eu quero falar com você. Fez isso aí, eu disse, fulano, com licença. E quando eu saí com aquele irmão, eu falei, o que é? Não é nada, é que a gente está olhando, que a gente está com pena de você, que aquele cara não para de falar, e você está dizendo, não faça isso, né? Não faça isso. Ele é uma pessoa que se sente sozinho aqui, tem carências, e se nós não apoiarmos ele, ele vai embora para o mundo, a gente vai perder essa pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa realmente, ela tem assim uma natureza difícil da gente aturar, mas é preciso paciência, é preciso amor para poder inserir essas pessoas, né? Então, quando esse irmão falou isso, que as pessoas estão lá, eu lembrei logo desse caso, né? Muito bem, quero agradecer aqui ao nosso querido Cid Gonçalves pela cobertura sempre especial, e a você, ouvinte amado, pelo carinho da sua audiência. Dá bom dia para todo mundo aqui que está no nosso estúdio, a você que está acompanhando a gente aqui na 93 FM. Sempre um privilégio muito grande estar com você, a despeito de todas as lutas para chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o senhor? Minha gente, então vamos para frente. Estamos juntos no Debate 93. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp, minha gente, diz o seguinte: olha, essa história aqui muita gente conta, hein? Mas ela diz assim: olha, o meu esposo não confia em ninguém, ele não tem amigos. Acha que todos que se aproximam de nós estão com algum interesse em levar vantagem. Não gosta nem que irmãos venham à nossa casa. Ele é muito só e acha que eu tenho que ser como ele. Parece que a pessoa às vezes tem uma dificuldade qualquer de relacionamento. Vocês já apontaram isso aqui, a dificuldade que um ou outro tem, que eventualmente pode acontecer. Eu quero agradecer a participação da nossa ouvinte pelo WhatsApp. Reverendo Edson Sou destacou a frase: é certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos, reverendo? Qual a sua opinião? Bom dia. Bom dia. Não é certo. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Eu acho que a gente testar as pessoas, a gente primeiro precisa, e como eu falei no primeiro momento, é importante que a gente se relacione com Deus e a gente confie realmente em Deus, porque a maior parte das nossas frustrações, elas se dão porque a gente não confia de forma plena em Deus. A gente não tem consciência e às vezes pelo menos se a gente confia, a gente não demonstra isso na prática, que a gente confia em Deus. Quando a gente confia em Deus,
a gente consegue entender que as pessoas que estão à nossa volta foram pessoas colocadas por Deus e Deus tem um propósito na história da nossa vida. Se a gente decepcionar com esse ou com aquele, às vezes pode ser por expectativa errada nossa, e às vezes pode ser também por questões que Deus quer de alguma forma nos levar a passar. Olha, uma das medidas, dessas 10 medidas contra a corrupção que nós temos abraçado aqui, muita gente, graças a Deus, também tem feito isso, ela tem uma coisa chamada teste de integridade. É para identificar se aquele funcionário público, se ele tem uma tendência à corrupção, se ele tem uma fragilidade no caráter dele, que dentro do serviço público, segundo o próprio Ministério Público, é uma proposta do Ministério Público, a ideia é identificar se a pessoa tem algum tipo de desvio e ela poderia, por exemplo, receber um dinheiro para facilitar alguma coisa bem pequena, teoricamente uma coisa básica, mas a pessoa diz, olha, se ele for infiel no pouco, aí ele vai ser infiel também no muito, tem muito de bíblico nesse aspecto. Quando o ouvinte fala sobre testar o caráter daqueles que se dizem ser nossos amigos, de alguma forma a gente precisa ter certeza que os amigos são amigos. É claro que você descobre quem é amigo quando chove. No sol, e tem muito amigo no sol, não tem não, Reverendo Jorge? Hein? Hein? Eu penso que testar... Você me lembrou, só uma coisinha, você falou isso, você me lembrou, eu, quando estava na vida secular, fui trabalhar numa empresa, eu era bem jovem, e eu lembro que o meu salário vem em dobro. Opa! Né? Vem em dobro. Quando o salário vem em dobro, eu fui lá e procurei. E fui lá. Naquela época não tinha 13º. Poxa, não tinha 13º. Eu era jovem, não tinha 13º ainda não. Isso aí é do Arão Estrada. Foi antes da CLT, você imagina, antes de Getúlio Vargas. E aí, o que aconteceu? Eu fui a ele e falei, olha, o senhor depositou o salário em dobro para mim. Foi meu primeiro pagamento. Olha aí. Ele deu um sorriso, ele era um alemão, disse, você está aprovado. Foi teste. Entende? Foi teste. Pegadinha do alemão. Se eu fico aquele dinheiro, eu estaria desempregado. É verdade. Né? O alemão me testou. Olha aí. Viu? Então, e ele usou a expressão, você está aprovado. Depositou o dobro do meu salário. Eu estou entendendo que aí existe uma questão empresarial e era o processo seletivo dele era dessa forma. Mas eu creio que a gente não deve estar, na nossa caminhada relacional, montando testes, não. Agora, eu penso que a gente vai analisar sempre. A vida relacional, a caminhada é uma vida de análise. Quando o menino se aproxima da menina, e aí começa lá o relacionamento, o namoro, a gente faz questão de dizer para eles, vocês precisam se analisar. Porque daqui para frente vai vir um noivado, daqui para frente vem um casamento, e vocês precisam saber quais são as qualidades, quais são os defeitos. Exige da gente um processo de análise. Pastor Fábio, uma pessoa, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Uma pessoa foi traída, a amiga dela contou a história dela, ela contou, vou contar para você. Você não conta para ninguém. Ela contou para todo mundo. Tá certo? Sim. Ela contou para todo mundo, só não contou para ninguém, que ela não sabe quem é essa pessoa. Correto? Muito bem. Passa isso aí, a pessoa diz assim, o que eu falo? Então, existem pessoas que dizem assim, eu vou contar aqui uma coisinha que todo mundo pode tomar conhecimento, para saber se essa pessoa vai vazar essa informação, para usar um termo atual, dentro da nossa vida pública hoje em dia, vai vazar a informação. Eu acho que isso pode vir a acontecer. Eu estou dizendo que é saudável, não. Mas é gato escaldado, pastor. Isso pode acontecer. É gato escaldado. Mas imagina uma pessoa viver uma vida em que ele tem que estar montando esquemas e estratégias para estar testando o outro. Acho que falta de confiança, realmente, né? Porque exatamente, você acaba criando uma paranoia, porque se os nossos relacionamentos são relacionamentos para a gente estar o tempo todo testando, a gente não vai conseguir se relacionar com pessoas. Se eu tenho que testar as pessoas, agora eu vou me relacionando, a pessoa me frustrou diante de alguma situação, né? Aquela pessoa ali é uma pessoa que eu não posso ter tanta confiança com relação a ela. Mas eu não vou viver testando as pessoas, né? Eu acho que essa questão pode gerar uma paranoia aí terrível. Ninguém vive. A pessoa traída, ela fica na paranoia. Vocês estão dizendo aí, a pessoa cria uma paranoia. Não, ela está na paranoia. Por quê? Porque alguém chegou e contou uma coisa. Eu não estou dizendo que ela tem que agir assim,
Entendeu? Não estou sugerindo, não. Eu estou perguntando a vocês, sabe por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Então a pessoa chega e diz assim: olha, peraí, vou ver se eu posso confiar. Como é que você vai confiar, convive com a pessoa? Aqui, ó, ouvinte dizendo, ó, conheci meu esposo, casei com ele, depois descobri que eu não conhecia. Que ele não é nada disso. Se a mulher que tá ali no tchan-tchan-tchan, tá entendendo? Tchan-tchan-tchan? Eu falei entendeu, no início. Eu falei no início. Do tchan-tchan-tchan? O senhor falou no início? Eu falei no início sobre que a gente... O senhor já abriu o programa com o tchan-tchan? Não, tô falando assim, no relacionamento a dois, na amizade do casamento. É isso que eu tô falando. É isso que o senhor tá falando também, não? O relacionamento mais íntimo que existe é do casamento. O senhor tá falando outra coisa, então. Não é mais íntimo. O senhor tá falando daquele assunto? Então, quando duas pessoas dormem juntas, o travesseiro junto... Tu tá testando, JR. Tu tá lançando um teste aqui agora, né? A esposa dele como ficou vermelha. A Marta tá se amarrando ali. Ela ficou vermelha agora, a esposa, tá vendo? Travesseiro com travesseiro ali. Travesseiro com travesseiro. Na conversa do travesseiro sai muito segredo e você conhece o outro, né? Mas mesmo assim é possível escamotear. Por isso que eu falei no início que ninguém traz certificado de garantia. A gente vê que Davi escreveu até um salmo sobre o amigo que traiu, não é? Ele falou assim: o meu próprio amigo que mete a mão comigo no meu prato, né? É até um salmo messiânico falando da traição de Jesus. Mas Davi também traiu, não é? Davi traiu Urias. E Davi não era mau caráter, Davi era homem de Deus. Mas ele se viu numa circunstância tão errada. Mas foi muito mau caráter ali, pastor. Mas ele foi obrigado, ele não tinha saída, não é? Entendeu? Saída tinha. Como não tinha? Natan apresentou para ele a saída. Mas acontece o seguinte, né? Se aquela criatura tem aquela criança, ela seria apedrejada e a criança morreria também. Então Davi ficou numa situação terrível, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entende? Ele traiu. Eu continuo achando que a questão de fazer testes é um problema sério para quem vai ficar fazendo teste e analisando pessoas. Você acaba não desenvolvendo relacionamentos profundos e sinceros. Tem que desarmar. Eu entendo que o perfil da gente é o perfil da graça, é o perfil que a gente compreende o outro com qualidades e defeitos. Eu continuo aqui com o texto de Mateus 7:20, que diz que pelos frutos os conhecereis, e esse conhecer o fruto é uma questão de tempo, é um processo. É claro que as decepções, que as desilusões vão aguçando o nosso olhar, mas a gente precisa lutar contra isso. O nosso padrão é a graça. O padrão da graça é o padrão que perdoa, é o padrão da aceitação, é o padrão que caminha mais um pouco. Esse é o desafio da fé. Talvez dentro de uma ótica... de uma ótica fria, social, né, empresarial, talvez vai até cabendo esses testes. Eu passei por um teste, né, um detector de mentiras quando eu fui promovido na empresa. Eu tive que passar, né? Eu até entendo que cabe, né? Mas eu diria que dentro dos nossos relacionamentos, se a gente quer viver profundidade, a gente precisa compreender que vamos viver com gente que tem qualidades e defeitos, e a gente precisa aprender nessa caminhada, porque Deus caminha assim. O princípio do teste, ele é simples. Se você testar, você pode ser testado. Quer ser testado? Não, eu não quero. Você quer ser? Eu não quero ser. Eu acho desconfiança. Mas é que o ambiente hoje não é um ambiente de confiança. Nós vemos sobre a graça, não tenha dúvida. Mas o ambiente hoje, a cultura hoje é a cultura da desconfiança. E nós temos que lutar contra ela. JR, eu acho que uma coisa importante, foi colocada aqui pelo pastor, a gente precisa aprender a viver pela graça, né? E aprender a viver debaixo da questão da soberania de Deus. E aprender a entender que Deus coloca as pessoas que se relacionam conosco para que elas se relacionem conosco, né? Não para que a gente teste para que elas se relacionem conosco. Porque a gente traça alguns padrões, né? E primeiro que a gente não quer ser mal visto pelas pessoas. E aí a gente não quer ter o nosso ego arranhado, né? E aí esse é um problema. E aí por conta disso, a gente quer que as pessoas nos olhem de uma forma que a gente não é. Então a gente precisa primeiro entender que o nosso ego vai ser arranhado sim, a gente não vale nada, a gente realmente tem várias questões e que precisam ser tratadas, e essas questões serão tratadas no convívio que a gente vai ter com as pessoas. E se a gente tiver convívio onde as pessoas de alguma forma nos traírem, a gente vai conseguir entender que de alguma forma Deus tem um propósito com isso, de trabalhar
o nosso caráter, de trabalhar a nossa vida e trabalhar também a vida da pessoa. Parece que nós precisamos discutir aqui, até para orientar os nossos ouvintes, sobre como recuperar esse processo de confiança. A confiança depende só do outro. Existe uma coisa chamada voto de confiança. O que é voto de confiança, hein? Voto de confiança. Você oferece a confiança à pessoa, apesar dela não ter nenhuma evidência de que se pode confiar. Você pode confiar numa pessoa até quando? Vale a pena este convívio com quem te roubou a confiança? Eu quero ver a sua opinião, ouvinte amado, aqui no nosso Debate 93. É quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você sabe, nós temos aqui apresentado partes de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Deltan Dallagnol, que é procurador da República, e com o Ministério Público tem encabeçado a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Todos os dias um pedacinho dessa entrevista que já está disponível no canal do YouTube da Rádio 93 FM, entrevista na íntegra. Você vai assistir lá com as imagens a entrevista com o Dr. Deltan Dallagnol. Então, para você, ouvinte amado, um pedacinho dessa nova entrevista. 93 FM. Campanha contra a corrupção. Quando vocês desenvolvem a ideia do teste de integridade, que é uma dessas bandeiras dentro das 10 medidas, e que me pareceu muito interessante, até para explicar isso de maneira bastante clara para os nossos ouvintes e espectadores, essa ideia de que é possível prevenir, né? Que existe uma dificuldade, um caos absolutamente instalado, mas é possível prevenir isso. E o teste de integridade, que é uma palavra forte, né? Integridade é uma palavra forte, uma palavra que é uma busca de todos nós queremos viver num ambiente íntegro, e este teste de integridade com o objetivo de prevenir, uma ideia de prevenção. Como é que funciona isso? Essas medidas que nós propusemos atuam em 3 áreas. A primeira área é preventiva, a segunda é trazer punições adequadas para a corrupção e nos dar instrumentos para recuperar o dinheiro desviado, e a terceira área é dar um basta na impunidade. Essa medida do teste de integridade compõe uma série de propostas preventivas que estão nessa primeira área, a área preventiva. A ideia dele é nós submetermos o agente público a uma situação em que nós possamos testar se ele é uma pessoa íntegra ou não, se é uma pessoa correta ou não, antes que ele desvie milhões dos cofres públicos. É algo preventivo e que muda a cultura. Esses testes, eles são recomendados pela ONU e pela Transparência Internacional. Existem em vários países de primeiro mundo, como a Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Um teste de integridade pode ser feito, por exemplo, quando um corregedor da Polícia Rodoviária Federal passa por um lugar em que ele sabe que existe um radar que é segurado por um policial a uma velocidade superior à permitida. Então, esse policial para o corregedor se identifica como um cidadão qualquer e oferece R$50 para aquele policial para que ele não seja multado. Vejam que essa não é uma situação excepcional, representa uma tentação extraordinária para um policial rodoviário federal. Pelo contrário, o que os estudos sobre corrupção mostram é que essa é aquilo que se chama de tipologia nesse meio. É uma técnica muito empregada de corrupção. Então, é uma situação para a qual o policial deve estar preparado. Se ele aceitar naquele momento corrupção, isso significa que ele já tem uma predisposição para aceitar esse tipo de comportamento e que ele já praticou ou praticará no futuro esse tipo de comportamento, porque essas situações aparecem para policiais. Se o policial aceita, isso é tudo documentado, é tudo gravado, e essa pessoa vai sofrer sanções, vai ser expulsa da corporação policial, vai sofrer uma sanção civil e talvez até, a depender de como nós conformarmos isso, talvez até um processo criminal. Nós temos exemplos na história que mostram que testes de integridade são capazes de mudar a cultura. E um aspecto importante, ele não parte do pressuposto de desconfiança do agente público, de que o agente público é normalmente corrupto. Pelo contrário, nós sabemos que a corrupção, mesmo na polícia rodoviária, é uma exceção, não é a regra. Ele parte sim do pressuposto de que todo agente público, inclusive eu, deve estar sujeito ao escrutínio da sociedade, todos vocês, porque eu não lido com a coisa própria, eu lido com a coisa pública. Tem um exemplo que eu não sei se convém narrar agora sobre uma rainha que fez isso na televisão. Ela fez um teste de integridade sobre policiais municipais de Miami. Distribuiu 31 carteiras contendo dinheiro e a identificação do dono, para ver se essas carteiras, uma vez entregues nas mãos dos policiais, voltariam às mãos dos donos e com todo o dinheiro ou não. Identificou lá pela década de 60, 70 do século passado que 1/3 das carteiras não voltaram ou voltaram com o dinheiro faltando.
30 anos depois, a ABC News repetiu esses testes em 2 cidades que aplicam rotineiramente testes de integridade, no modo oficial sobre os policiais. O que aconteceu foi que todas as carteiras distribuídas foram devolvidas, sem nenhum centavo faltando. Por quê? Porque aquele policial, ele está num ambiente em que ele sabe que ele pode ser testado a qualquer momento. Ele está sujeito a escrutínio. Isso muda a cultura. Isso cria um ambiente contrário, desfavorável à prática da corrupção. Se nós queremos mudar o modo como as coisas acontecem, não adianta nós ficarmos parados e esperar que no passe de mágica as coisas mudam, mas nós precisamos aplicar instrumentos usados mundialmente, recomendados mundialmente e que fazem essa transformação. Muito obrigado. Aqui é parte dessa entrevista. Aqui foi falado inclusive hoje sobre a questão do teste da integridade, o teste de integridade, muito interessante pra gente observar. Você imagina bem, multiplica isso, hein, gente? Hein? Fala aqui só entre nós, multiplica isso. Você pode acompanhar a entrevista, a versão integral dessa entrevista no canal do YouTube da Rádio 93 FM. Você pode acompanhar com a gente, vai ser um privilégio ter você lá. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: a ex-esposa do marido dela traiu, tá certo? Então ele ficou uma pessoa desconfiada. E ela diz, olha, ele desconfia de mim, sendo que eu não fiz nada, quem fez foi a ex dele. Só que quem paga a conta agora, como diz a nossa ouvinte, é muito ruim pagar por algo que outra pessoa cometeu, não é? Aí entra a história do voto de confiança, companheiros, porque afinal de contas, se a menina não tem culpa alguma, por que ela que tem que ficar vivendo sob a égide da desconfiança? O nosso relacionamento com as pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas em si, nós nos relacionamos com aquilo que nós pensamos que as pessoas são. Então, existe sempre dentro dos relacionamentos, existe um preconceito em todos os relacionamentos que nós traçamos. Os preconceitos estão baseados naquilo que nós acreditamos. Então, quer dizer, se a gente vai ter um relacionamento com uma pessoa que já teve um relacionamento e já foi frustrado, uma das coisas é que a gente busque investigar o que aconteceu, porque as pessoas trazem os seus traumas. E aí, por conta dos traumas delas, elas vão ter ações para prevenir os traumas, porque a nossa mente, ela nos prepara para que a gente não sofra de novo, né? Então a gente vai ter algumas ações que vão ser ações para prevenir o sofrimento da gente no futuro. Então os relacionamentos com as pessoas vão ser relacionamentos baseados em prevenir sofrimento. Ouvinte contando aqui, gente. Namorei um rapaz 2 anos, diz ela. Ele me pediu em casamento. Aí eu resolvi conhecê-lo quando não estava na minha presença. Sabe o que ela fez? Ela deve ser parente do alemão. Clonei o celular dele. Como é que faz isso? É curioso. Clonei o celular dele e descobri que ele me traía com frequência e com várias mulheres. Terminei o namoro, estou muito feliz por ter conhecido o verdadeiro caráter dele antes de casar, diz a nossa irmã. Clonou o celular? Isso é ilegal, inclusive. Produção vai me ajudar aqui a explicar para o que é isso. Isso é ilegal. Companheiros. Com todo respeito, né? Mas eu acho que um ficou livre do outro, né? Alguém que é hacker, alguém que é adúltero. Cometeu um crime. Mas descobriu, né, irmã? Ela tava pra clonar, tá desconfiada, né, gente? O Márcio cometeu um crime. Hein? Né? Que negócio estranho, né? Eu creio que não é o caminho, né? Não, né? Eu vou justificar uma fraude baseado numa falta de caráter do outro. Imagine. A questão toda, eu acho que até mesmo nas igrejas, nós estamos muito mais baseados em ditados populares do que na palavra de Deus. Exatamente. Quando falou isso aí, esse homem aí, isso aí é aquele velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. Não é? Então, mas isso não é verdade. Se o gato escaldado tem medo de água fria, não é o nosso caso. É a graça, como vocês acabaram de falar, nós vivemos debaixo da graça de Deus. E até mesmo traições permitidas por Deus. Quando o pastor estava falando ali, eu estava lembrando de José. José foi traído pelos irmãos, mas aquela traição que eles fizeram fazia parte do plano de Deus para a vida de José. Exatamente. José conseguiu entender isso. Se não fosse aquelas traições todas, José não chegaria nunca ao Egito,
não é? E o povo dele não seria salvo da fome quando veio o período. Exatamente. Então é ficar debaixo da graça mesmo, como conseguir entender a soberania de Deus está exatamente nisso. A gente conseguir entender que as situações desagradáveis hoje, as situações frustrantes hoje, elas realmente representam algo maravilhoso de Deus amanhã na nossa vida. O primeiro caso que você leu, JR, me chamou a atenção, eu acho que a gente deve comentar, que é a esposa que está sofrendo por causa dos traumas do primeiro casamento. Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Mas esse esposo ainda está com problemas ainda do primeiro relacionamento. E o nosso conselho para essas situações é o conselho de Jesus, é o perdão. E olha a expressão que ela usa: eu estou pagando uma conta. E quando Jesus fala do perdão, ele fala através de uma história que fala de dívidas e contas a ser pagas, quando ele diz que o Senhor chamou aquele empregado que estava devendo, porque a sensação que a gente tem é exatamente essa: esse homem, ele vive com um certo vazio e acreditando que o crédito que ele deveria ter, ele nunca vai alcançar, porque ficaram devendo respeito a ele, ficaram devendo consideração, ficaram devendo amor. Há uma lacuna enorme. Quem paga é ela, né, pastor? E ela que está pagando também. Tadinha. E ela que está pagando. Porque, na verdade, o que eu posso entender friamente da leitura que foi feita, ainda há um problema com a questão do passado, que precisa ser resolvido. Todo carinho e respeito é isso aí, isso aí mesmo. Tem um fio ali que continua conectado. Ele tem que desconectar daquele fio e olhar para ela para dizer assim: olha, você é outra pessoa. É claro que a menina, ela fica numa situação complicadíssima, porque se ela não fez nada e paga a conta, entendeu? Fica uma conta que não se paga, porque essa conta é impagável. Mas isso é muito mais difícil do que você imagina. Talvez as mulheres tenham mais facilidade de fazer isso do que nós homens, né? Porque nós homens, nós somos mais orgulhosos, né, com relação a essa questão dos relacionamentos em si, e ser traído para o homem traz uma dor muito maior do que a questão da mulher em si, né? Olha, na contramão do que o senhor está acabando de afirmar, o WhatsApp é vivo, né? É o seguinte: olha, eu ouvi dizendo, minha esposa me traiu, eu perdoei, e hoje confio nela cegamente, mas ela desconfia demais de mim. Tá certo? Quem traiu foi a esposa, o marido a perdoou e diz que confia nela cegamente, mas ela desconfia demais de mim mesmo sem eu nunca ter atraído. Por que isso? Aí ele diz assim: ela tá escutando, me ajudem a fazê-la confiar em mim. Olha só, JR, algo que acontece é o seguinte: a gente julga as pessoas com o critério que a gente tem. Quer dizer, ela, na realidade, ela talvez não se perdoe por ter traído o marido, e em função disso, ela transferindo para ele. Exatamente essa questão. Não está crendo no perdão. Exatamente. Essa questão. E acredita que ele vai pagar com o mesmo preço. Ela precisa se perdoar. Ele vai dar o troco. Vai dar o troco. Lá que vai dar o troco. É isso então? Então tem a ver com dívida e com troco. Exatamente. Eles só falam de dinheiro, hein? Ela não está crendo no perdão, não é? Porque ela mesmo talvez não tenha se perdoado ainda. Exatamente. Deus perdoou, o marido perdoou, mas ela talvez não tenha se perdoado ainda. Interessante isso. E não crê. Ela precisa crer que é possível ser liberado dessa dívida. Se o seu marido está dizendo para você, querida, que confia cegamente em você, aproveita o exemplo dele e faça o mesmo e seja feliz com esse recomeço que Deus está dando para vocês como oportunidade. Tinha um ouvinte aqui dizendo: eu tinha uma amiga que era amiga do meu cartão. Falei que não tinha mais cartão, acabou a amizade. Na verdade, ela nunca foi minha amiga. Ela queria ser amiga do meu cartão. Coisificação do ser. Essa expressão olha bonita. Olha pro outro e vê cifras. Expressão bonita. Pastor Jorge, pergunta pro pastor Jorge se ele ficou com um salário a mais que recebeu como teste. Ele é alemão, hein? Tá perguntando pro senhor. Eu falei que eu permaneci no emprego porque eu fui ao patrão e falei com ele. O senhor me pagou. Ele deixou o salário pro senhor? Agora que ficou curioso fui eu. Não, eu devolvi. Não, sim, o senhor devolveu, mas ele não deu pro senhor você. Mérito porque confiança estabelecida, alemão gostou. Não, ele era pão duro. Eu tô com voz de japonês, né? Ele não era judeu. Ele não. Meu esposo passou por isso, ele foi traído fisicamente e financeiramente, diz um ouvinte de Vila Cosmos, porque a outra pegava o dinheiro dele para bancar o amante. Olha, pá, que encrenca, hein? Hoje eu sofro porque ele não me dá dinheiro para nada, com medo de eu fazer o mesmo.
É a conexão com o passado, hein? Tem gente que tá preso às histórias do passado. Isso é nada disso é fácil, gente. É muito Como difícil. o senhor falou. Procure ajuda. Não é fácil, não é simples, mas você precisa entender que isto é um problema e está afetando todos os outros níveis relacionais que está desenvolvendo daí para frente. Procure ajuda. Olha aqui, meu pai me deu um terreno com uma área construída, uma área pequena, uma área construída pequenininha. Ele falou que estava fazendo isso porque não queria deixar a gente desamparado, né? Depois que eu valorizei o terreno, ele ficou com tudo. Nunca imaginei essa atitude dele, porque ele pregava outra coisa, diz aqui o nosso ouvinte. As pessoas mudam, né, gente? Mudam. O pai muda, né? Circunstâncias. Não é uma coisa... Tem pessoas que mudam conforme as circunstâncias. Precisaria ouvir esse pai também. Não que elas sejam mais, né? Tem outro lado, né? Precisaria ouvir esse pai. Tem ouvinte, paciência com o pai, porque às vezes tem outro lado dessa história, uma perspectiva diferente, pode ter uma briga entre os filhos aí que ele tá vislumbrando e tá olhando lá na frente e tal. Parece, né, que ele quis ficar com tudo, mas se a área era dele, ele que deu, né? Se não foi doado oficialmente, foi uma questão ainda de vocês, vai ser de vocês, mais cedo ou mais tarde. Tomara que bem mais tarde, né? Você possa aproveitar esse convívio. Não se deixe afastar do seu pai por causa disso. Não se deixe afastar, porque a tendência é essa, é criar um afastamento por causa disso. Não é isso, companheiros? Queridos, muito obrigado aqui pela participação, pelas opiniões. Vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje aqui na Rádio 93 FM. Pesquisa 93. Você já se desiludiu com alguém por descobrir que o relacionamento era só por interesse? 88% dos ouvintes afirmam que sim. Muito bem, quero agradecer a Marcela e aos nossos ouvintes a participação no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você aqui, ouvinte amado, com a gente na 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. Ouvinte dizendo aqui, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Socos, tapas e xingamentos, essas são algumas das coisas que sofro todos os dias no meu casamento, diz a ouvinte. Gente, que coisa, hein? Socos, tapas, xingamentos. Meu marido é evangélico e algumas vezes briga comigo até saindo da igreja. Uma das tantas coisas que eu ouço é que se eu quiser arrumar dinheiro, eu devo ir rodar bolsinha na rua. O que é isso, hein? Como viver assim? Por que alguns homens se tornam agressores após o casamento? A inércia e o medo da mulher alimentam a agressividade desse tipo de homem? O que fazer com a vergonha que me paralisa ao ponto de não conseguir mudar a história da minha vida? Quero saber a sua opinião, ouvinte amado, amanhã no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Reverendo Jorge Cruz, aquele abraço, querido. Abraço, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço para os irmãos da Zona Oeste que estão nos ouvindo, para dona Mercedes que está ligada. E dona Mercedes. E a minha neta também tem ouvido, a Manuela, junto com os netinhos lá, e a Marta está aí sempre comigo, né? Maravilha, obrigado, pastor. Eu quero agradecer também aqui a obra Sementes de Sabedoria da Palavra de Deus, de autoria do reverendo Jorge Cruz. Quero agradecer aqui o presente que o senhor nos trouxe. Deus abençoe muito o senhor e a sua obra, cada vez mais. Muito obrigado, pastor Fábio Nunes. Deus continue abençoando o irmão. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, um abraço aos nossos ouvintes e um abraço bem apertado à primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, JR. Maravilha, terra boa. Muito obrigado, reverendo Edson. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida ovelha Ivonete. Hoje completa mais um ano de vida, bênção pura lá na igreja. Eu gostaria de mandar um abraço especial para todo o povo da Igreja Presbiteriana da Abolição Casa Verde. Né, o povo lá, os nossos irmãos lá, que Deus abençoe vocês todos, minha querida esposa Sônia e as minhas filhas, que Deus abençoe a vida de todas elas. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora, buscando aqui a direção, a bênção e a orientação de Deus para as nossas vidas. Vamos apresentar o tema de hoje, como sempre fazemos, o tema de hoje diante de Deus em oração. A gente precisa aprender a confiar, e uma das formas que a gente aprende a confiar é conhecendo quem é Deus, estabelecendo com o Senhor uma caminhada de confiança, e é confiando no Senhor que nós vamos aprender que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
A desconfiança pode ser constante, mas se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos estar desconfiando de todo mundo. Sua vida está nas mãos de Deus, não está? Se não está ainda, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Vamos caminhar com a firmeza e a tranquilidade daqueles que conhecem a Deus e sabem que o Senhor pode fazer todas as coisas. O reverendo Jorge vai orar conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje, vamos também orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos abraçado a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Convido você a conhecer um pouco mais sobre esse assunto nas nossas redes, no nosso site. É uma campanha que a 93 FM abraçou, que não tem nada a ver com política, mas tem tudo a ver com a vida pública. E é muito importante que você saiba o que é e, se assim entender, dê também o seu apoio com a sua assinatura nessa campanha. Vamos orar juntos. Nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, Pai. E nós queremos pedir que tu estejas abençoando os teus filhos e filhas que estão nos ouvindo. Ó Deus, para que eles possam liberar perdão para as pessoas que os traíram, as pessoas que os decepcionaram, que eles liberem perdão, porque eles são teus filhos e tuas filhas. E aqueles que traíram, ó Deus, que perdoem a si mesmo e consertem as suas vidas. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de discutirmos esse tema. Que irmãos e irmãs tenham sido curados nesta manhã, ó Deus. Que muitos que não se perdoam tenham liberado perdão para si próprio, porque tu perdoaste já, Pai. Nós queremos pedir que tu estejas abençoando os enfermos, visitando teus filhos e filhas que estão enfermos, ó Deus. Que tu continues abençoando este programa, o JR, a equipe deste programa, ó Deus, o deputado Harold, que tem sido um obreiro do Senhor. Que cada funcionário desta casa seja abençoado pelo Senhor, e que o teu filho e a tua filha que está nos ouvindo seja abundantemente abençoado no dia de hoje. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã,
Você acabou de ouvir Debate 93.